Gente, seguimos falando de eleições porque hoje foi divulgada mais uma pesquisa, a Genial Quest para a presidência. Então a gente já mostrou os números, a gente repete aqui, Lula aparece à frente com 46%, seguido de Bolsonaro com 33%. Lembrando, gente, que faltam apenas 4 dias para o primeiro turno das eleições. Sobre o resultado da pesquisa Genial Quest, a gente conversa agora com o doutor em ciência política, Carlos Ranulfo. Carlos, muito bom dia para você, obrigada por falar com a gente, seja bem-vindo ao Live CNN Brasil. Bom dia, Marcela, bom dia, Bando. Bom dia, os ouvintes. Carlos, a gente pode, o que chama atenção nessa pesquisa, né, claro, você faz a sua avaliação também, é que o ex-presidente cresceu no Nordeste entre os mais pobres, um público em que ele já é bastante forte, né? E o presidente Bolsonaro, ele estagnou entre evangélicos e perdeu espaço entre homens que também tinha ali, que ele também tem uma aderência boa nesse público. A que você atribui isso? Olha, existe uma onda, ela não sei se não chega a ser uma onda gigantesca, mas vamos dizer uma marola, né, que está fazendo o Lula subir aos poucos. Ele subiu no IPEC, subiu na Folha, subiu agora na Quest. São pequenos acréscimos na intenção de voto, enquanto que o Bolsonaro ele estancou, ele não passa de algumas semanas, 2 semanas, ele não cresce mais. Então, o que se pode ver, já que há uma convergência das pesquisas, é que o Bolsonaro se aproxima, ou já está no teto da sua campanha, da sua possibilidade nesse primeiro turno, enquanto que o Lula está crescendo um pouco em função dessa campanha do voto útil. Isso se reflete não só nesses setores que vocês colocaram, mas em vários outros. O Bolsonaro ele só ganha no sul do país. O resto ou dá empate ou o Lula vence com muita diferença no Nordeste. E entre os evangélicos, a diferença é de 20 pontos, mas entre os católicos, a diferença é de 17 para o Lula. E os católicos é um público muito mais amplo do que os evangélicos. Então, na eleição de 2018, o Bolsonaro teve 70% do voto dos evangélicos. Algo que tudo indica não vai ter nessa eleição. Agora, professor, eu queria falar um pouquinho sobre rejeição, né? Porque, segundo a análise da Genial Quest, dessa última pesquisa feita por eles, a rejeição de Bolsonaro passou de 52% para 55%, enquanto que a rejeição de Lula caiu de 47% para 44%. E nós estamos acompanhando, ao longo de toda essa campanha eleitoral, ataques muito intensos das campanhas para elevar as rejeições de todos os candidatos e tentar modificar os números de aceitação para eles, movimentando ainda mais a pesquisa. Como que o senhor vê essa questão da rejeição neste momento para o candidato Jair Bolsonaro a 4 dias para o dia das eleições? Olha, essa é a pior notícia da Quest para o Bolsonaro. No IPEC, a rejeição está 52%, agora na Quest 54%. 54 é impossível alguém vencer a eleição com uma rejeição desse tamanho, por uma razão óbvia. Para vencer a eleição tem que ter mais de 50% dos votos. O que eu acho é que nessa eleição as campanhas negativas não estão funcionando. Quer dizer, e por quê, professor? Porque o voto está muito consolidado. Uhum. O voto está muito consolidado. A rejeição do Bolsonaro, que ele tem agora, é a rejeição que ele carrega há muito tempo. Não foi produzida pela campanha. E a rejeição do Lula também é a rejeição que o Lula carrega há muito tempo. Ela fica indo. Alguns institutos estão 39, outros estão 40 e poucos. Os dois candidatos têm uma rejeição razoável, só que o Bolsonaro tem mais, mas ela vem até de antes da eleição. Eu acho que essa campanha, inclusive a televisão, não está fazendo muito efeito sobre o que pensa o eleitor. Agora, professor, se a gente for olhar para o segundo turno, né, pensando nos eleitores de Simone Tebet e também de Ciro Gomes, entre os eleitores, a maioria votaria para o ex-presidente Lula. Para Simone Tebet, teve um movimento interessante de que passou de 35% para 45% dos eleitores de Simone Tebet que votariam no ex-presidente. Isso, em relação à última pesquisa, teve esse crescimento de 10%. E em relação a Ciro Gomes, apesar
de os eleitores votarem em maior parte para o ex-presidente, teve um crescimento em relação também à intenção de voto para o presidente Bolsonaro. Como que você avalia agora, pensando num segundo turno, e ou até mesmo esses eleitores que de última hora vão virar o voto ou para Lula ou para Bolsonaro, fazer o voto útil aí? Nós temos que tomar cuidado quando a gente analisa subgrupos de pesquisa, porque quando a gente analisa subgrupos, a margem de erro aumenta muito. Então, a gente tem que achar a margem de erro da pesquisa é 2%. Quando você analisa, por exemplo, os eleitores de Ciro, a margem de erro só para 5%. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses percentuais, eles são muito voláteis. O mais importante no segundo turno é que a diferença entre Lula e Bolsonaro mantém-se estável. Ela nunca baixou de 15 no segundo turno, né? No eventual, ela nunca foi menor que 15 e já chegou a 20. Na Quest, ela está em torno, não, melhor, ela nunca foi abaixo de 10 e já chegou a 20 em tempos passados. Na Quest, ela está, se não me engano, com 14 pontos de diferença. E a eleitores de Ciro e Tebet isso é uma tendência, mais a votar em Lula do que em Bolsonaro. Então, a situação do segundo turno, se houver segundo turno, ela é muito favorável ao Lula, ainda mais se pensarmos que ninguém nunca virou uma campanha presidencial no segundo turno. Professor, o senhor mencionou que a escolha por Bolsonaro ou por Lula já está definida há muito tempo. E o senhor acredita que essa polarização na escolha para presidente tem prejudicado a escolha das pessoas ou a busca por deputados estaduais, federais, senadores, ou seja, a polarização ela leva a uma discussão muito intensa sobre o cargo de presidente da República e tira o foco das pessoas para o setor legislativo, que é tão importante também para que haja governabilidade ao longo dos próximos anos? Olha, não necessariamente, porque historicamente sempre foi assim no Brasil. A eleição presidencial ocupa muito mais a atenção do eleitor do que a eleição para a Câmara ou a eleição para o Senado. Nesse sentido, você ter dois candidatos que puxam voto pode ser até interessante, porque tanto Lula como Bolsonaro, podem puxar mais votos para suas coligações, né? Eles podem arrastar as suas coligações, o que dá mais racionalidade ao resultado eleitoral. Agora, o eleitor brasileiro está muito acostumado a fazer isso. Ele vota num presidente num partido e vota no deputado no outro, no senador no outro. Ele não se orienta por partidos. Isso não muda com essa polarização. Essa polarização pode até melhorar a situação se ela faz com que os candidatos que estão na frente puxem votos para a sua coligação. Muito bem, Carlos Ranulfo, doutor em ciência política, muito obrigada, até uma próxima. Até a próxima.